Bem, boa noite aos amigos, às amigas, também do Zoom, nosso abraço fraterno. E é mesmo com alegria que nós retomamos esse nosso instante de tertúlia espiritista. Nós compartilhamos as nossas reflexões às quintas-feiras, tendo em vista que, por alguns anos, esse momento de quinta-feira foi suspenso. Então, estamos retomando aqui e, portanto, bem propício, já que estamos reiniciando este encontro, falarmos um pouco sobre a doutrina espírita. Conversarmos sobre a doutrina espírita é sempre interessante, é sempre proveitoso, porque, de fato, a nossa abençoada doutrina nos faculta a possibilidade de estudarmos sempre e reestudarmos e reanalisarmos o nosso aprendizado. Interessante que fazemos parte de um grupo que se reúne às quartas-feiras e estamos lendo o livro A Gênese, capítulo 10, que é intitulado como A Gênese Orgânica. E ontem nós estávamos conversando sobre o tema, né? E uma amiga nossa, bem assim, entusiasmada, disse: puxa, mas como é maravilhoso estudar a doutrina espírita. Eu já tinha estudado esse livro, A Gênese, anos atrás, e certamente estudei essa passagem, mas não aprendi nada ou quase nada. E aqui, nesse simples momento de debate, quanto eu pude relembrar ou aprender. Então, trago o entusiasmo dela para aqui compartilhar, porque cada vez que a gente estuda o Espiritismo, a gente aprende coisas novas, né? E é por isso que é sempre bom estarmos revisitando, principalmente a parte da codificação. Então, hoje, como é a proposta, conversarmos um pouco sobre da estrutura e também dos principais objetivos da doutrina, vale ressaltar que, quando a gente pensa na estrutura do Espiritismo, a gente pode pensar também que essa estrutura é formada com uma espécie de tripé. Não tripé no sentido dos aspectos científicos, filosóficos e religiosos, mas um tripé no aspecto do conteúdo da doutrina espírita, ou seja, aquilo que Kardec produziu e aquilo que os espíritos produziram e Kardec codificou. Este é um aspecto. O outro aspecto da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Um terceiro aspecto aqui da Sociedade Anônima Sem Fins Lucrativos do Espiritismo. Então, são esses três aspectos que a gente pode avaliar aqui como a estrutura ou da estrutura do Espiritismo. Nós não vamos falar aqui do conteúdo da doutrina, ou do primeiro aspecto. Nem vamos falar aqui da Sociedade Anônima Sem Fins Lucrativos da doutrina espírita, que aí é um tema para muitas e muitas exposições. Vamos nos ater, portanto, à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas sob algum aspecto, ou especificamente sob um aspecto.
que é o aspecto da vontade de Kardec, da intenção dele, ou do motivo que levou Kardec a constituir a sociedade. Não vamos falar aqui do regulamento da sociedade, que também seria espaço para um outro momento de exposição. O regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele é formado por 29 artigos. Então, seria interessante a gente, no momento oportuno, estudar esses artigos para ver como foi constituída legalmente a sociedade e, a partir daí, fazermos ilações com os nossos atuais regulamentos. Mas não vamos tratar disso no momento de hoje. Vamos conversar um pouco, portanto, sobre as ideias ou a motivação que levou Kardec a criar a sociedade. Falaremos também sobre os desafios que ele aponta como se constituir a sociedade. Os desafios também que existem em termos de rivalidade dos trabalhadores da sociedade, que poderíamos, trazendo para o nosso momento atual, os trabalhadores das nossas casas espíritas. Então, esta será, portanto, digamos assim, a linha mestra das nossas avaliações da noite de hoje. Lembrando apenas, quando a gente fala em conteúdo da doutrina espírita, a gente não se atém com a atenção devida para a revista espírita. É importante a gente compreender a lógica da criação da revista espírita. Também, motivo pode ser de exposições futuras, porque, de fato, são informações bastante enriquecedoras. Não devemos esquecer que, em 18 de abril de 1857, foi lançada a primeira edição do Livro dos Espíritos, que continha, à época, 510 questões. Em janeiro de 1858, Kardec lançou a Revista Espírita. Em 13 de março de 1860, Kardec lançou a segunda edição do Livro dos Espíritos. Não mais com 510 questões, mas com 1019 questões. E seguramente boa parte dessa diferença de 510 para 1019, Kardec colocou, estudou e avaliou com os espíritos. Muito desse conhecimento foi tirado da Revista Espírita. Porque como a Revista Espírita foi editada em 1860, abril de 1858, e a primeira edição do Livro dos Espíritos, em 1857, menos de um ano, foi de abril para janeiro. Então, 8 meses, mais ou menos. Em 8 meses, foi tempo suficiente para Kardec, através da Revista Espírita, ouvir as críticas, ouvir os testemunhos, poder debater acerca das questões, dos temas, e foi exatamente em 1860 que veio a segunda edição com 1019 perguntas, que é o que hoje a versão final, digamos assim. Então, a Revista Espírita foi de fundamental importância para a constituição, digamos, pedagógica, conteudista do Espiritismo. Lembremos ainda que, em 1861, 15 de janeiro, vem o Livro dos Médiuns, e, a partir daí, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese, tendo, diga-se, a Revista Espírita como elemento fundamental para a elucidação de temas, para a análise, para a troca de ideias, para o aprofundamento dos temas. Então, sem querer aqui exatamente falar sobre a Revista Espírita, vale a pena esse adendo, porque ela faz parte do conteúdo orgânico, organizado do Espiritismo. Portanto, vamos... temos aqui é um pedido, que Kardec coloca, consta da Revista O Consolador,
ele pede ao prefeito da cidade de Paris: senhor prefeito, os membros fundadores do Círculo Parisiense de Estudos Espíritas, que solicitaram junto a vós a autorização necessária para constituírem-se em sociedade, temos a honra de pedir-vos que consintais permitir-nos reuniões preparatórias, enquanto esperamos a autorização regular. Interessante isso. Com o mais profundo respeito, tenho a honra de ser vosso humilde e muito obediente servidor. Hippolyte Léon Denisard Rivaio, dito Allan Kardec. Interessante que a Sociedade Parisiense ela foi instituída em 1º de abril de 1858. Mas Kardec só conseguiu autorização no dia 15 de abril. Então, nesse intervalo de 15 dias, é que ele pede ao prefeito para que ele comece, portanto, os estudos preparatórios. Então, é aqui, a partir daqui, a gente vai ver qual é, de fato, a preocupação de Allan Kardec e a atenção que ele tem para constituir, para criar a sociedade. A importância que ele dá no momento de constituição da sociedade parisiense, que, para nós aqui nos dias atuais, podemos, sem nenhum prejuízo, ligar à criação dos centros espíritas, à criação das federações estaduais e da própria FEB, enfim. Então, Kardec começa a dizer o seguinte: a extensão, por assim dizer, universal, que a cada dia tomam as crenças espíritas, fazia vivamente desejar-se a criação de um centro regular de observações. Essa lacuna acaba de ser preenchida. Vale aqui uma ressalva no seguinte sentido: o objetivo da sociedade parisiense era estudar os fenômenos espíritas, fazer experiências, fazer evocações. Enquanto que a sociedade anônima, sem fins lucrativos do espiritismo, se encarregou, a partir de 3 de julho de 1869, portanto, depois do desencarne de Kardec, a sociedade se encarregou de republicar os livros dos espíritos, a codificação, se encarregou de republicar a revista espírita e, portanto, fazer a administração financeira dos recursos que eram auferidos com a revista e com a vendagem dos livros. Enquanto que a Sociedade Parisiense era um grupo de estudos formados exclusivamente para pesquisa, para o aprofundamento das ideias e das teses espíritas. Por isso que ele coloca aqui: havia necessidade de se criar um centro para que se afinassem os raciocínios, as razões, os pensamentos, para que esses princípios, essas ideias, portanto, não ficassem soltas. E é por isso que hoje nós temos os nossos centros espíritas. Por que é que hoje a gente cria os centros espíritas? Para que seja um local de debate, de estudo, de aprofundamento dos fenômenos espíritas. Então, nesta mesma lógica, Kardec sentiu a necessidade de criar a Sociedade Parisiense. Então, para ele, essa lacuna acaba de ser preenchida. A sociedade, diz ele, cuja formação temos o prazer de anunciar, composta exclusivamente por pessoas sérias, isentas de prevenções e animadas do sincero desejo de ser esclarecido. Olhem, ou olhemos nós aqui, reflitamos aqui, os requisitos exigidos por Kardec para fazer parte da sociedade. Não era qualquer um que chegasse lá e dissesse: Kardec, permita-me integrar. Não. Então,
Os requisitos eram as pessoas serem sérias, isentas de prevenções. E por que isentas de prevenções? Porque era um momento de estudo, era um momento de aprendizado, de aprofundamento. Então, não valia a pena a pessoa ir lá com ideias preconcebidas. Imaginemos se alguém aparecesse lá dizendo que não acreditava na encarnação, ou que não acreditava na comunicabilidade, de forma peremptória, sistemática, e que disso não haveria mão. Não haveria sentido essa pessoa fazer parte da sociedade. Por isso que isentas de prevenções, ou seja, sem preconceitos, simplesmente com aquela ideia, vamos estudar, vamos analisar, vamos examinar. Se for verdade, vamos acatar. Muito bem. Se não for, vamos descartar, vamos dispensar. Esta era a lógica, animadas do desejo, do sincero desejo de serem esclarecidas. Óbvio, se lá não estivessem pessoas com vontade de estudar, vontade sincera de estudar, de se esclarecer, de aprender, não valeria a pena também fazer parte. Então, esses três requisitos foram fundamentais, dentre outros, evidentemente, foram fundamentais para a constituição da sociedade. Ela é chamada, disso estamos convencidos, a prestar incontáveis serviços à comprovação da verdade. Seu regulamento orgânico lhe assegura a homogeneidade, sem a qual não há vitalidade possível. Baseia-se na experiência dos homens e das coisas e no conhecimento das condições necessárias às observações que são objeto de suas pesquisas. O regulamento orgânico. Eu vou me permitir aqui, muito embora tenha dito que não ia falar do regulamento, mas vou ler apenas o primeiro artigo, para a gente ter uma ideia do que significa esse regulamento orgânico. Então, Kardec diz no primeiro artigo: a sociedade tem por objeto o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas, a sua aplicação às ciências morais, ciências físicas, históricas e psicológicas. Olha o que ele diz: as questões políticas, de controvérsia religiosa e de economia social, nela serão interditas. Este é o artigo 1º da Constituição da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ou seja, todos os fenômenos relativos às manifestações poderiam fazer parte do estudo na sociedade, sem distinção. Poderia fazer parte também questões, desde que esses fenômenos fossem respaldados ou alinhados às ciências morais. Ou seja, não é apenas, Kardec não precisava, não queria, e, portanto, dispensava meros curiosos. Ali, o resultado daquele estudo, o resultado daquela pesquisa, tinha de ter uma consequência moral, no sentido de melhorar as pessoas, no sentido de torná-las pessoas melhores. Porque as investigações espíritas e as descobertas espíritas, por si só, sem nenhum vínculo com a ética, com a moral, com o melhoramento do indivíduo e, conseguintemente, com o melhoramento da sociedade, não teria sentido. Agora, o que era definitivamente vedado era tratar de questões políticas, de controvérsia religiosa e de economia social. Isso não era permitido. É claro que podemos aqui pensar, quando Kardec fala que seria vedado questões políticas, é a questão política de ordem partidária. Né? Isso seria vedado, porque não a questão política no sentido lato sensu da palavra, porque nós vivemos na polis, nós vivemos em sociedade. Então, quando a gente pensa numa questão política, no sentido social, ela é válida até porque o Livro dos Espíritos
Tem lá, na Lei de Igualdade, parte terceira, se enganado não estou, que fala sobre a Lei de Igualdade. E lá Kardec fala da utilidade da riqueza, da pobreza, da miséria. Então, são questões políticas que envolvem a sociedade. Então, o que era vedado aqui não é tratar dessas questões de igualdade social. Isso pode ser trazido à tona numa casa espírita, pode ser estudado e pensado, faz parte dos fundamentos. Agora, o que Kardec proibia aqui, e que, portanto, acho que isso deve ser seguido por todos nós, é vedar discussões políticas de caráter partidário. Isso que ele vedava. Então, está esse sentido, né, esse regulamento orgânico, a gente vê já no primeiro artigo da Sociedade Parisiense. Né? Então, baseia-se na experiência dos homens e das coisas e no conhecimento das condições necessárias, observações que estão sendo objeto de pesquisa. Ou seja, tudo isso aí era elemento de estudo e, portanto, de avaliação dos membros da sociedade. Aqui nós já recortamos, a partir desse slide, o ensino trazido por ele, Kardec, no Livro dos Médiuns, no capítulo 24 do Livro dos Médiuns. Diz ele, o Espiritismo, que apenas acaba de nascer, ainda é diversamente apreciado e muito pouco compreendido em sua essência. Olha o que ele diz. Por grande número de adeptos, de modo a oferecer um laço forte, que prenda entre si os membros do que se possa chamar uma associação ou sociedade. Ele já pensava, naquela época, a necessidade de uma sociedade, de uma agremiação, não é? Porque a essência do espiritismo, naquela época, e de alguma forma hoje, ela é muito pouco estudada. Hoje a gente, às vezes, estuda muito mais a forma da doutrina, mas a sua essência, em alguns aspectos, em alguns momentos, passa desapercebido. Impossível é que semelhante laço exista, a não ser entre os que lhe percebem o objetivo moral e compreendem e o aplicam a si mesmos. Se não houver um comprometimento moral, um objetivo moral na fundação da sociedade aqui dita por Kardec e também na fundação das nossas casas espíritas, se não houver esse objetivo moral, este laço ao qual Kardec aqui faz referência, acaba por se esgarçar, por se diluir, por se destruir. Então, se nos grupos espíritas não houver esse senso de moral cristã, especificamente falando, a sociedade, o centro, não se revitaliza e não se mantém. É necessário, portanto, que, como resultado do conhecimento e do aprendizado que se adquire na casa espírita, é necessário que haja o aprimoramento moral e, mais ainda, que se aplique esse conhecimento, esse estudo, nas nossas vidas cotidianas. Esta, portanto, é a função da casa espírita, aglutinar essas ideias e propiciar aos seus trabalhadores, aos seus participantes, propiciar a possibilidade do exercício prático, do estudo e da avaliação dos ensinos dos espíritos. Seguindo aqui ainda o Livro dos Médiuns. Entre os que nele veem, senão fatos mais ou menos curiosos, nenhum laço sério pode existir. Olha a atenção que Kardec nos chama. Olha a advertência. Se não houver um laço sério, se houver apenas uma perspectiva de avaliar fatos sob o ponto de vista da curiosidade, sem nenhum aprofundamento, sem nenhuma avaliação, nenhum laço pode se sustentar. Colocando os fatos acima dos princípios,
uma simples divergência quanto à maneira de os considerar basta para dividi-los. É muito comum observarmos hoje, e seguramente Kardec colocou esta expressão, esta nota aqui, porque ele deve ter passado por isso também, a gente vai ver isso aqui um pouco mais adiante, mas é muito comum a gente observar desuniões dentro das casas espíritas. Porque, assim, divergências são comuns. Não é? Ninguém aqui é obrigado a pensar exatamente igual. Então, se eu penso diferente de alguém, eu tenho que ter a capacidade de ouvir aquilo que é divergente do que eu penso para avaliar. Isso é natural, isso é salutar. Porém, quando essa divergência descamba-se para o conflito, descamba-se para a intolerância absoluta, como se vê em alguns momentos, aí já é prejudicial à casa espírita e aí já se estabelece a divisão. O mesmo não se dá com os primeiros, ou seja, os primeiros grupos que enxergam as sociedades, enxergam a casa espírita, enxergam a doutrina com o objetivo moral. Aqueles que observam com o objetivo moral, eles, portanto, acerca da questão moral, não pode haver duas maneiras de encará-las. Quando não há esse senso moral no processo de aprendizado do Espiritismo, cada um vai querer levantar a sua tese, cada um vai querer defender a sua tese e, portanto, achar, sendo o portador da verdade, não vai ouvir o contraditório, o divergente, e isso provoca uma divisão profunda dentro das casas espíritas. Kardec deve ter vivenciado isso, tanto assim que colocou. E parece que ele anteviu, não é? Porque hoje isso também, de alguma maneira, perpassa pelos agrupamentos espíritas. De forma que é necessário termos extremo cuidado quando estamos numa casa espírita, extremo cuidado com as nossas opiniões. Não que não devamos tê-las. É importante que tenhamos, mas não tomarmos as nossas opiniões como sendo a verdadeira e desconsiderando as opiniões alheias. Isso é o que Kardec nos ensina. Diz ainda o nosso Allan Kardec: a dificuldade ainda grande, lembremos, vale aqui um parêntese, que ele está falando isso, né, em 1858, então lá no começo. A dificuldade ainda grande de reunir crescido número de elementos homogêneos deste ponto de vista, nos leva a dizer que, no interesse dos estudos e por bem da causa mesma, as reuniões espíritas devem tender antes à multiplicação de pequenos grupos do que a constituição de grandes aglomerações. Kardec preferia, portanto, que, em vez de termos agrupamentos espíritas com grande quantidade de pessoas, melhor seria se tivéssemos grande quantidade de grupos, cada qual com menor quantidade de pessoas. Ora, diz ele, 20 grupos de 15 a 20 pessoas, que é mais ou menos o tamanho do nosso aqui, obterão mais e muito mais farão pelo Espiritismo do que uma assembleia de 300 ou de 400 indivíduos. Ou seja, porque uma quantidade menor de pessoas resultará, por consequência, numa quantidade menor de problemas. Imaginemos um grupo com 300, 400 pessoas, cada qual pensando diferente e não só pensando, como também tentando agir diferentemente, portando-se como portador, um portageiro, né, da verdade. Ou seja, é um ninho de conflitos. Então, Kardec sugere, né, que é melhor para a sociedade, para o grupo, para a própria doutrina, para o aprendizado dela advindo,
que se tenha grandes quantidades de grupos, mas com quantitativo menor de participantes. Seguindo o livro dos médios, portanto. O Espiritismo tem inimigos interessados em obstar-lhe a marcha, aos quais seus triunfos causam despeito, não sendo os mais perigosos os que o atacam abertamente, porém os que agem na sombra, os que o acariciam com uma das mãos e o dilaceram com a outra. Interessante que parece que ele está falando em pleno século XXI. Em pleno século XXI. Né? Isso em 1858. E, de fato, o Espiritismo tem inimigos. Tem inimigos. Alguns perigosos. Os mais perigosos são aqueles que agem sorrateiramente. Agem, como se diz, na surdina. Porque aqueles que falam abertamente, se alguém coloca uma nota no jornal, um artigo no YouTube falando mal da doutrina espírita, isso não é de todo ruim. Não é de todo ruim, porque estando ali, um espírita estudioso, como Kardec fez, aliás, vai estudar e vai ter a oportunidade de rebater aquilo. Kardec fez muito isso, inclusive na Revista Espírita. A Revista Espírita era uma tribuna onde Kardec colocava tudo, toda e qualquer opinião acerca do espiritismo, Kardec colocava. Ele não tinha receio. Se alguém escrevesse mal sobre a doutrina, ele colocava lá na página, como se fossem os nossos jornais escritos de hoje. Então, colocava lá a nota e dizia quem foi que escreveu. Só que, evidentemente, ao fazê-lo, ele se dava o direito e fazia com toda a proficiência, se dava o direito de rebater. E o fazia com toda a razão, toda a justiça. Mas, assim, ele fazia muito isso. Então, se alguém faz assim, abertamente, esses adversários da doutrina espírita, nessa situação, não são problemas. Como diz aqui, não são perigosos. Os perigosos são aqueles que se adentram às sociedades, são aqueles, e nós estamos aqui, por enquanto, falando dos encarnados. São aqueles que se adentram às sociedades, aqueles que se adentram às casas espíritas e, de uma forma ou de outra, começam a manipular os trabalhadores, os participantes, começam a criar verdades, não é? E, em nome, muitas vezes, da própria doutrina e em nome em nome da doutrina e em nome dos amigos espirituais, sabe? E isso provoca, efetivamente, uma divisão muito grande. Esses são, de fato, os adversários perigosos. Aqueles abertamente não são problemas. Compreende-se que infinitamente mais facilidade encontram eles de se insinuarem nas reuniões numerosas do que nos núcleos pequenos, onde todos se conhecem. Quanto menor o núcleo, quanto menor a quantidade de pessoas, mais afinidade poderá ter entre elas. Logo, menos desunião, em tese, é possível acontecer. Daí, portanto, o aconselhamento de Kardec. Tratando-se de gente dessa espécie, diga-se, de pessoas que agem sorrateiramente, apelar para os sentimentos de caridade e fraternidade é falar surdos voluntários, porquanto o objetivo de tais criaturas é precisamente aniquilar esses sentimentos, que constituem os maiores obstáculos opostos a seus maneios. Então, a gente apelar, claro que a gente acaba fazendo isso, não é quando a gente descobre que tem alguma ovelha negra ali tentando tumultuar, tentando destruir, a gente parte um pouco para a complacência, para a caridade, conversa e dialoga. Mas quando o indivíduo está imbuído do desejo sincero de destruir um grupo, e aqui repetimos,
repetimos, os que agem sorrateiramente, para estes, o sentimento de caridade e de fraternidade não tem muito valor, porque esses sentimentos são opostos ao que eles pensam, opostos aos que eles sentem e opostos àquilo que eles estão propensos a executar. Então, de nada adianta, ou muito pouco adianta, apelar para essas virtudes, a virtude da tolerância, da caridade. Não é? Os ocasionadores de perturbações não se encontram somente, olha a advertência de Kardec, não se encontram somente no plano material, mas também no mundo invisível. Assim como há espíritos protetores das associações, espíritos malfeitores se ligam aos grupos, do mesmo modo que aos indivíduos. O Espiritismo, Kardec nos diz isso, tem inimigos, encarnados e desencarnados. Em tese, os inimigos desencarnados são mais perigosos do que os inimigos encarnados. Se devemos ter cuidado para com os inimigos encarnados que se adentram muitas vezes ardilosamente às casas espíritas para tentar destruir, cuidado em dobro ou cuidado dobrado nós devemos ter para com os inimigos do invisível. Não é? Porque esses agem sobre o grupo, muitas vezes, indiretamente, agindo sobre os médios, sobre os participantes. Então, a casa espírita, ao tempo em que é protegida pelos bons espíritos, também sofre arduamente o assédio das entidades desencarnadas. Devemos nós, então, aqui, ou devemos nós, espíritas, avaliarmos com quem queremos nos aliar, com quem queremos compartilhar os nossos pensamentos e as nossas ideias, se com os espíritos malfeitores ou com os benfeitores. Para se distinguir um do outro é uma outra história, não é? É um outro momento para a gente avaliar aqui, mas, em tese, o critério basilar é o Evangelho de Jesus e é a doutrina espírita. Então, são os dois pilares sobre os quais devemos nos fundamentar para podermos distinguir um espírito do outro. A influência do meio é a consequência da natureza dos espíritos, é a consequência da natureza. Momentinho. Momentinho. Bom, na falta. Vale, vale de voz mesmo. Na falta do microfone, eu acho que todos também do Zoom ouvem. Bem, Kardec então diz o seguinte: a influência do meio é a consequência da natureza dos espíritos e do modo como estes se relacionam com os encarnados. Ou seja, se nós temos uma relação entre nós encarnados e desencarnados, e essa relação é sadia, significa que, muito bem, estamos sendo assessorados por bons espíritos. Se a nossa relação com o mundo espiritual, do contrário, é uma relação doentia, improdutiva, significa que o assessoramento não está sendo dos melhores. Pode cada um deduzir sobre as condições mais favoráveis para uma sociedade, diga-se, para uma casa espírita que aspira a granjear a simpatia dos bons espíritos. Ou seja, se queremos uma relação construtiva,
na qual se estude o Evangelho, na qual sejamos todos nós emulados ou induzidos à prática do bem, se queremos isso, vamos granjear a simpatia dos bons espíritos. Caso contrário, se na casa espírita nós não nos preocupamos em estudar, em aprender, e, sobretudo, não nos preocupamos em vivenciar o espiritismo ou o cristianismo, se não fazemos isso, então também vamos receber a orientação. Ou seja, o que não falta nas casas espíritas são guias, para um lado ou para outro. Cabe a nós querermos ser guiados ou orientados ou inspirados por um ou por outro. Disposições morais para uma sociedade, ou seja, para uma casa espírita harmonizada. Perfeita comunhão de vistas e de sentimentos. Fiz aqui questão de sublinhar essa palavra perfeita, não é? Nós devemos entender o termo perfeito aí, não no sentido absoluto, mas no sentido relativo, no sentido mais próximo da nossa possibilidade de fazermos o bem. Portanto, dentro dessa relativização do termo, da expressão perfeita que ele está, devemos nutrir, devemos cultivar essa comunhão de vistas e de sentimentos, de ponto de vistas, de ideias, de aspirações e também de sentimentos. Sentimentos de amor, sentimentos de paciência, sentimentos de benevolência de uns para com os outros. E aí estende-se esta realidade não apenas para os companheiros das casas espíritas, mas principalmente lá fora. Porque ser paciente aqui dentro é ótimo, é bom, é bonito, é virtuoso. Mas ser paciente na rua, não é? Na fila do ônibus, lá, enfim, lá no trabalho, é um desafio muito grande. Então, o chamamento, essa comunhão de sentimentos, a que Kardec nos chama aqui, ela deve se transbordar da nossa relação interna. E deve, portanto, atingir ou agir a nossa realidade externa. Cordialidade recíproca entre todos os membros. É o mínimo que se pode ter, que se pode exigir dentro de uma casa espírita. É a cordialidade. Se nós não temos a capacidade de ser cordiais aqui dentro, teremos essa capacidade lá fora? Dificilmente. Né? A ausência de todo sentimento contrário à verdadeira caridade cristã. Ou seja, o sentimento de caridade, da caridade cristã, deve nortear a todos nós dentro da casa espírita. Claro que também fora dela, mas estamos circunscrevendo a nossa ideia, né? Aqui tomando da fala de Kardec, a casa espírita. Mas também vale para fora da casa espírita. Né? A ausência de todo sentimento contrário à verdadeira caridade cristã. Então, o que deve nortear a conduta do espírita, dentro e fora da casa espírita, é a caridade cristã. É difícil de fazer? Sim, mas é um exercício que cabe a cada um de nós tentar a todo momento. Exclusão de tudo o que, nas comunicações pedidas aos espíritos, apenas exprima o desejo de satisfação da curiosidade. Kardec deve ter passado muito por isso, porque lá no começo, hoje ainda tem. Há pessoas que chegam à casa espírita querendo logo ter contato com o avô que desencarnou, com o pai. Isso por mera curiosidade, por satisfação dos seus caprichos, sem nenhum fundamento moral nesse pedido, nesse desejo, apenas para satisfazer a sua mera curiosidade. Ou seja, isso não deve existir. Exclusão, portanto, desse tipo de conduta. Recolhimento e silêncio respeitosos durante as confabulações com os espíritos. Quando a gente vai ter contato com os amigos espirituais, os nossos benfeitores, nós temos que ter uma certa
uma certa... Eu vou me desconcentrar. Só um parêntese. É que, evangelicamente, eu fui aqui invitado a observar o tempo. Vou tentar acelerar aqui. Recolhimento e silêncio respeitosos durante as confabulações. Dizia eu que a nossa relação com o mundo espiritual, com os nossos benfeitores, principalmente, deve ter um caráter respeitoso. Da mesma forma como nós, quando nós vamos conversar com pessoas eminentes, pessoas, nossos pais, a gente trata com uma certa solenidade. Esse tipo de trato, de respeito, deve ser também mantido na nossa relação com o mundo espiritual superior, principalmente com os nossos orientadores espirituais. União de todos os assistentes, pelo pensamento, ao apelo feito aos espíritos que sejam evocados. Concurso dos médiuns, com isenção do sentimento de orgulho, de amor próprio e de supremacia, e com o só desejo de serem úteis. Está aqui, amigos e amigas, um aconselhamento, um recado, digamos assim, específico para os médicos. Né? Muitas vezes a gente pode existir na casa espírita que o médium, por ser médium, e mais ainda por ser médium dos guias, dos orientadores da casa, ele se porte como que no pedestal, numa posição diferenciada, daquele que sabe mais, daquele que conhece mais. Ou seja, o médium que dessa maneira se porta, ele pode estar sendo presa de espíritos fascinadores. Então, muito cuidado nessas situações. Rivalidade entre as casas espíritas. Momentinho só. Quantos vídeos eu tenho aí? 7. Bom, os antagonismos, que não são mais do que efeito de orgulho e superexcitação, fornecendo armas aos detratores, só poderão prejudicar a causa que uns e outros pretendem defender. Nós temos que ter, né, os participantes das sociedades e das casas espíritas têm que ter muita atenção para essa questão da rivalidade. Né? Aqui, todos nós devemos nos portar como aprendizes. Simplesmente assim. Se nos portarmos como aprendizes, como estudiosos, se agirmos desta forma, de maneira sincera e proveitosa para nós, enquanto seres espirituais, estaremos bem cumprindo a nossa função de espíritos. Agirmos com rivalidade, queremos ser superiores aos demais, sejam quais faculdades forem, isso só traz prejuízo para a casa espírita e para aqueles que se enquadram nessas contendas. Essas divergências, as mais das vezes, apenas versam sobre acessórios, não raro mesmo sobre simples palavras. Ou seja, muitas vezes as distensões, as dissensões, as rivalidades, os antagonismos dentro da casa espírita surgem do nada. É alguém que fala algo impensado e o outro pega esse algo, eleva à enésima potência e daí o conflito está gerado. Ainda sobre as rivalidades, vamos passar aqui, porque o nosso educador nos chama. Ainda sobre as rivalidades, vamos passar aqui. Ainda sobre as rivalidades, vamos passar aqui. E vamos, portanto, para o objetivo do Espiritismo, que é aquela parte que integra o título da nossa fala de hoje. Como ciência, o Espiritismo, por meio da pesquisa experimental, objetiva dar luz aos fenômenos tidos como milagres
e levados ao conceito do sobrenatural. Então, o objetivo da doutrina espírita é desnaturalizar os fenômenos espíritas. Não, dessobrenaturalizar os fenômenos espíritas. Ou seja, tirar do rol do sobrenatural os fenômenos espirituais. E aí tem a máxima. O espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência sem o espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Por outro lado, ao espiritismo sem a ciência, faltariam, portanto, o apoio, faltaria a comprovação. Isso está no capítulo 1 do livro A Gênese. Então, o objetivo, sob o ponto de vista da ciência, é desmistificar os fenômenos tidos como milagre sobrenaturais para a ordem das coisas naturais, a ordem da lei natural. No aspecto filosófico, o objetivo do espiritismo é oferecer uma interpretação de vida, respondendo questões como o problema do ser, do destino e da dor. Procura respostas para temas relacionados à origem e à natureza dos espíritos, bem como a sua relação com o mundo material, que é o conceito da doutrina espírita. É a ciência que estuda a origem e a natureza dos espíritos, bem como a sua relação com o mundo espírito, com o mundo material. Então, sob o ponto de vista filosófico, o objetivo da doutrina espírita é se debruçar sobre esses aspectos da origem do ser. Não é? Muitas vezes a gente se pergunta, por que é que eu sofro tanto? Por que é que eu passo por isso e fulano, o meu vizinho, não passa por isso? Por que é que eu vivo no eterno mar de amarguras, enquanto o meu vizinho vive no mundo céu de brigadeiro? Então, o espiritismo vai pela reflexão, pela pesquisa, pelos ensinos dos espíritos, nos mostrar o porquê dessas questões. Como religião, o espiritismo tem por objetivo a transformação moral do indivíduo, com a revivescência dos ensinos de Jesus na sua forma mais simples e pura. Sob o ponto de vista religioso, a doutrina espírita tem esse condão, tem esse objetivo, né, de nos falar sobre os ensinos do Cristo e de nos concitar dia a dia a vivenciarmos os ensinamentos de Jesus. Objetivos ainda do Espiritismo: contribuir para a transformação da humanidade, na medida em que, gradualmente, promova o aperfeiçoamento do indivíduo. Na medida em que individualmente o indivíduo se aperfeiçoa e todos fazem isso, nós teremos uma sociedade harmonizada. E a doutrina espírita, por meio do esclarecimento e do estudo, nos propicia isso. Então, Kardec pergunta: que importa crer na existência dos espíritos se essa crença não faz que aquele que a tem se torne melhor, mais benigno e indulgente para com seus semelhantes, mais humilde e paciente na adversidade? De que adianta? Não é? Eu costumo dizer o seguinte: de que adianta aqui a gente memorizar as 1019 questões do Livro dos Espíritos, com suas respectivas respostas e seus respectivos desdobramentos, já que algumas questões são desdobradas, se a gente não coloca isso em prática, se esse conhecimento não nos torna menor? Quando fazemos isso, nós podemos até nos caracterizar como uma pessoa intelectual que conhece a doutrina, mas moralmente pálida, moralmente vazia. De que serve ao avarento ser espírita se continua avarento, ao orgulhoso se conserva cheio de si, ao invejoso se permanece dominado pela inveja? Portanto, o mero conhecimento dos postulados espíritas por si só,
sem que isso agregue valor moral e espiritual daquele que frequenta a casa espírita, muito pouco vai adiantar. Então, assim, pincelamos, compartilhamos com os irmãos presencialmente e aqueles que se encontram no Zoom, essas nossas reflexões, não é? Achei interessante por se tratar de um início de ano e por se tratar de que nós estamos aqui estudando sobre a doutrina espírita. Então, muito obrigado aos amigos, às amigas presenciais do Zoom, que Jesus nos abençoe e que sejamos sempre o reflexo daquilo que os bons espíritos pensam e daquilo que Kardec pensou enquanto codificador, enquanto instituidor da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Possamos trazer, portanto, o exemplo de Kardec para a nossa casa, as nossas casas, as nossas vidas. Boa noite a todos, boa noite a todos.